Olá, olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Roseli, informática, e venho aqui bater um papo com você. A gente já está aqui do meu ladinho, a janela do Microsoft Word, o nosso editor de texto. Vamos lá. Quando a gente está estudando para concurso, a gente encontra no nosso edital, lá dentro de editor de texto, formatação. E nessa formatação, a gente encontra formatar fonte e formatar parágrafo. Muito bem, então vem aqui comigo que a gente já vai abrindo a janela e a gente já começa a conversar e deixando essa informação bem clara e muito objetiva, caso você receba uma questão dessa na sua prova, com esse assunto, com esse direcionamento, com certeza absoluta você vai ter êxito, ok? Então vem cá. Guia para nós, página inicial, estou usando o Word 365. Nós temos o grupo parágrafo, mas lembrar, se você recebeu uma prova 2016, 2019, 2013, está valendo essa informação não é da versão 365, então está valendo. Nesse grupo parágrafo, nós vamos abrir a janela, né, a caixa para nós do parágrafo, e nós somos apresentados a uma guia chamada Recurso e Espaçamento e uma segunda guia Quebra de Linha de Página. Então, nós vamos conversar sobre recuo aqui para nós. Primeira conversa é que nós temos os alinhamentos, logo, esquerda, direita, centro e justificado. Depois nós temos a questão da nossa conversa, o elemento da nossa conversa, recuo. Então, nós temos um recuo à esquerda, um recuo à direita e um recuo especial. Esse recuo especial, ele é um recuo de primeira linha ou ele é um recuo de deslocamento? Roseli, o que é isso? Então, vamos lá fazer uma outra observação aqui. Vamos analisar que nós temos uma régua aqui na área do nosso documento, por padrão ela está aqui exibida, se aí na sua tela a régua não tiver, vai na guia exibir, e ativa, habilita a régua, mas nós temos aqui por padrão. À esquerda, nós temos esses marcadores na régua, que são chamados de recuo, e à direita, nós também temos um marcador na régua chamado de recuo. Recuo, para nós, essa palavra recuo, significa distanciar o texto da margem para a área do documento. Então, ou seja, quando eu abro o meu editor de texto, essa parte cinza da minha régua é a margem. E a parte branca da nossa régua é a área do texto. E o que nós vamos trabalhar por padrão é um texto que possui um recuo zero, tanto o esquerdo como o direito, e especial nenhum recuo. Então, por exemplo, se a gente habilitar um recuo à esquerda de 2 centímetros, só para a gente visualizar, o que vai acontecer? Aqui na nossa régua, veja, o recuo ele se distanciou da margem 2 centímetros. Então, se eu começar a fazer a inserção de um texto, vamos lá, ó, informática para concurso público. O que acontece? Esse texto, veja, ele está 2 centímetros distanciado dessa margem do marco zero à esquerda. Vou pressionar aqui um Enter e a gente vai continuar nessa linha para nós. Então, estamos aqui. Vou selecionar esse texto para vocês visualizarem e vou voltar no recuo. E vou trazer esse recuo para zero. O que vai acontecer? Nós vamos voltar lá no marco zero da nossa régua. Muito bem. Se eu tenho um texto maior, eu vou criar um texto automático aqui. Vou usar a função range para nós. Vou criar um texto de 3 parágrafos com 2 frases. Não sei se você conhece essa função. É uma função que cria textos automaticamente aqui na estrutura do editor de texto. Vou dar um Enter só para a gente visualizar um texto. Então, veja. Vou selecionar esse texto e vou abrir a caixinha para trabalhar parágrafo. Então, eu vou trabalhar
2 centímetros à esquerda, para vocês visualizarem, ok? E 1 centímetro à direita. Vou dar ok. Verifica que na minha régua, os meus recuos, eles se distanciaram. Então, eu estou falando de um recuo esquerdo e um recuo direito. E isso é observado na régua. Se você posicionar o mouse sobre esse retângulo que a gente tem aqui, ó, no nosso recuo, você vai visualizar para nós esse termo. Recuo, o que para nós? Olha, aqui nesse ponto, ele é o recuo esquerdo. Então, se você movimentar, olha, você está gerando um distanciamento da margem, tem que ser nesse retângulo que fica na parte inferior do nosso recuo. E aí a gente consegue movimentar nessa área do documento. A mesma proposta, no recuo à direita, olha, a gente também consegue se movimentar, ok? Então, voltando aqui, o nosso papo é trabalhar com recuo. Nós podemos deparar lá na prova com um recuo chamado recuo negativo. Por exemplo, eu vou colocar aqui um recuo menos 1, esquerdo. O que vai acontecer? Eu vou dar ok. Vocês vão visualizar que o recuo ele foi para a área da margem. Então, se a gente mandar imprimir esse texto, nós vamos receber uma mensagem. Olha, as margens não estão bem definidas. Por quê? Veja, o que está na margem, quando for impresso, não sai no papel. Então, esse recuo na margem, ele é chamado de recuo negativo. Então, ele é um recuo na margem. Eu coloquei aqui 1 centímetro negativo à esquerda e também vou fazer aqui essa configuração para a direita e vou dar ok. Então, verifica, tanto à esquerda quanto à direita, nós estamos com um recuo negativo. Então, o recuo negativo esquerdo, recuo negativo direito, é o recuo na margem. Se a gente manda imprimir, o que está na margem não é impresso. E aí a gente recebe uma mensagem: olha, as margens não estão bem definidas. Por quê? Porque tem informação na área da margem, na área do papel. Então, nós estamos falando que nós podemos ter recuo esquerda e direita negativo, onde eles vão para a margem. Fechou? Maravilha. Eu vou voltar esse recuo para a área do texto. Então, eu vou colocar um recuo positivo, 1 centímetro à esquerda e também 1 centímetro à direita, agora está dentro da área do nosso texto. Fechou? Beleza? Recuo esquerdo, recuo direito. Distancia o texto da margem para a área do documento, que é essa parte branca da régua. Muito bem. Se for negativo, a gente vai visualizar na margem. E aí a gente tem aquele cuidado que, se for para impressão, o que está na margem não é impresso. Aí vem mensagem informando que as margens não estão bem definidas. Maravilha. Agora, eu vou conversar com você sobre o recuo que para nós especial. Esse recuo especial, ele não vai acontecer com todo o parágrafo. Lembra que um parágrafo, ele pode ter uma frase ou várias frases. Eu usei um texto aqui para a gente poder visualizar essa informação. Agora, veja, eu estou com 1, 2, 3 parágrafos. Eu vou selecionar os 3 parágrafos para vocês observarem. Nós vamos ativar a janelinha de parágrafo e nós vamos selecionar um recuo especial de primeira linha. Se é recuo especial de primeira linha,
somente a primeira linha de cada parágrafo será formatado. Então, eu vou selecionar a primeira linha e eu vou colocar 2 centímetros de recuo especial de primeira linha. E eu vou dar OK. Então, veja, quem distanciou da margem? Somente, veja aqui para nós, a primeira linha do parágrafo, a primeira linha do parágrafo, a primeira linha do parágrafo. É um recuo especial. Agora, observa uma outra informação importante. A régua. Observa para nós a régua, que somente o recuo superior, que agora desmembrou, né? O que antes era só para nós um símbolo que a gente tinha junto, agora ele desmembra, e só o recuo superior está sendo, vamos chamar, né, distanciado da margem. Quando estão juntos, é recuo esquerdo. Se ele desmembra, é recuo especial. Por que especial? Porque está trabalhando somente com uma parte desse parágrafo e não com todas as linhas do parágrafo. Então, veja, esses 3 parágrafos que nós selecionamos, nós trabalhamos com um recuo especial de primeira linha de 2 centímetros. Quem distanciou da margem? Somente a primeira linha. Observa que o recuo superior, na régua, ele foi distanciado. Agora, eu vou voltar aqui, vou zerar aqui para nós esse recuo, vou colocar nenhum, e vou trazer para você um texto novo para a gente trabalhar com o recuo especial de deslocamento. Agora eu vou trazer aqui para vocês uma outra função que é bacana, função chamada Loren, que também traz para nós textos automaticamente. Então, eu vou colocar, eu quero 4 parágrafos com 2 frases cada um. Falei da função range, agora a função Loren. Vou dar Enter, e aqui é bacana, vem latim para a gente, né? Legal. Então, vamos lá. Um texto automaticamente, para a gente trabalhar o recuo, vamos lá, especial de deslocamento. Então, veja, se é recuo especial de primeira linha, vai distanciar da margem somente a primeira linha de todos os parágrafos, fechou? Se é um recuo de deslocamento, irá distanciar somente as linhas do parágrafo, exceto a primeira. Então, se é primeira linha, são todas as linhas, ficam quietinha e a primeira vai distanciar da margem. Se é deslocamento, vai ser o quê? As linhas do parágrafo, exceto a primeira. Fechou? Então, um deslocamento de 2 centímetros para a gente. Vamos lá? Ok. Então, o que vai acontecer? Eu até vou juntar aqui para vocês observarem melhor. Veja. Aqui, olha, é a primeira linha do parágrafo. Essas daqui são as linhas do parágrafo, exceto a primeira. Então, a primeira vai ficar quietinha e as linhas vão se distanciar da margem. A primeira linha vai ficar quietinha e as demais linhas vão se distanciar da margem. Voltando aqui nesse texto nosso, eu vou selecionar novamente aqui. Veja, o que nós temos aqui? Primeira linha. Eu vou mudar, vou colocar deslocamento. E a outra informação importante, ou é deslocamento ou é primeira linha. Eu não consigo trabalhar com deslocamento e primeira linha nos parágrafos selecionados. Vou selecionar deslocamento e vou dar OK. Veja, muda a proposta. A primeira linha vai ficar quietinha aqui na margem e as linhas do parágrafo vão se distanciar da margem. Então, se é recuo especial, primeira linha, quem distancia da margem? A primeira linha do parágrafo.
Se é recuo especial de deslocamento, quem distancia? As linhas do parágrafo. Logo, a primeira fica quietinha lá no marco zero da nossa régua. Pode ser que ela se movimenta porque aconteceu um alinhamento esquerdo, depois houve um especial, mas o deslocamento ou primeira linha vai acontecer, um ou o outro. Fechou? Agora, uma observação: a régua. Se é deslocamento, observa que agora o marcador inferior do recuo que distanciou. E o superior ficou quietinho lá na margem, porque aqui eu tenho um deslocamento. Então, se eu tenho, olha, eu vou selecionar aqui os nossos parágrafos, esses 3 parágrafos aqui. Se eu tenho essa proposta dos recuos juntinhos aqui, ó, vou colocar eles juntinhos para vocês observarem. O que vai acontecer? Se eles se movimentarem juntos, é um recuo esquerdo. Só o superior é um recuo especial de primeira linha, ok? Vamos deixar juntinho de novo, vamos falar de esquerdo. Se for o inferior, o que vai acontecer? É um recuo especial de deslocamento. Tá claro? Então, recuo especial, primeira linha e deslocamento. E observe muito a presença da régua, que pode ser fatal a não observação na sua questão. Fechou? Muito bem. Agora, eu vou fazer outra coisa aqui, só para vocês observarem. Eu vou apagar toda esse texto que nós criamos aqui. Eu falo nós, porque a gente trabalha sempre junto, eu nunca trabalho sozinha, né? Sempre tenho a presença, a parceria de você aí do outro lado. Veja, eu vou abrir a caixinha de formatar parágrafo. Na parte inferior dessa janela, nós temos aqui, ó, visualização. Então, à medida, né, à medida que eu vou alterando aqui a minha configuração, observe que a visualização, ela também se movimenta. Então, nós temos aqui, olha, a nossa caixinha de visualização. Então, eu vou aumentando, olha, recuo esquerdo, veja que a gente vai visualizando essa movimentação. Eu vou trabalhar um recuo à direita. Então, visualize que também, olha, à direita a gente teve essa mudança. Eu vou trabalhar com um recuo especial de primeira linha, ó. Observa que houve também uma movimentação nessa visualização. Ou eu vou mudar e vou trabalhar com deslocamento. Veja que houve também uma mudança aqui para a gente. O que isso representa? Representa que as bancas, dentre elas a VUNESP, já usou essa parte para nós da janela de formatar parágrafo como elemento de questão, ok? Como a gente está conversando, né, sobre recuo especial, esquerda e direito, para fechar o nosso bate-papo, eu vou resolver uma questão sobre esse assunto que foi proposta pela VUNESP. Vem comigo? Vamos lá? Acho que está legal o assunto aí para você estudar, né? Ficou bem bacana. Então, a gente está conversando sobre recuo. Então, agora eu vou colocar aqui na nossa tela uma questão sobre esse assunto. Muito bem, está aqui para nós a nossa questão para a gente fechar o nosso assunto sobre recuo especial. Essa questão, a VUNESP, é uma questão mais antiga, olha, veja, 7/2 de 2011, antiga, né? Mas que pode ser aí a questão da sua próxima prova, do seu próximo domingo. Essa questão em especial foi cobrada no TJM, Tribunal de Justiça Militar aqui em São Paulo, e a VUNESP fala assim, ó, um parágrafo de um documento sem formatação foi selecionado. Para manipulação no Word 2007, veja, eu posso colocar aqui, ó, 2010, 2013, 2016, 2019, 365, que não muda a forma de leitura e interpretação. Tá certo? Porque a proposta de formatar parágrafo continua a mesma.
A visualização desse parágrafo, após a sua formatação, por meio da caixa de diálogo parágrafo, que a gente abriu lá na explicação, adicionada por meio do grupo parágrafo. Aqui a gente tem uma mudança. A partir das versões, né, que a gente tem hoje, a gente não tem mais esse menu início, então seria para nós a guia que a gente chama de página inicial. Mas veja, é muita coisa bem simplória que não vai alterar o resultado da interpretação. O que eu mencionei para você? Quando a gente abre o formatar parágrafo, a parte inferior, a parte da visualização. Então, foi essa parte da visualização que a VUNESP colocou nessa questão. Então, vamos lá, um texto sem formatação, ele foi selecionado lá no Word, e a visualização desse parágrafo, por meio da caixa de formatar parágrafo, é apresentada a seguir. Então, veja, aqui a gente tem como uma referência, e aqui é o nosso parágrafo que a gente está trabalhando. Então, vocês vão observar, olha, que aqui tem um distanciamento da margem. E depois continua para nós. Então, a pergunta é: assinale a alternativa que apresenta a provável formatação realizada nesse parágrafo. Então, a gente vai visualizar que aconteceu um recuo que para nós especial. Especial, especial, especial e especial. Deu o que para nós? Primeira linha, porque está na primeira linha do parágrafo. Primeira linha para nós. Nenhum, não tem recuo. Então, alternativa C, se falou em nenhum, nem haveria, né, para nós esse distanciamento. O deslocamento, veja, o deslocamento, ele ocorreria nas linhas do parágrafo, né, para nós, e não na primeira linha. Então, deslocamento está fora, e também aqui para nós, né, da alternativa E está fora. Então, a gente se despede tanto da alternativa C, D ou E, A e B. Agora, analisa. Eu conversei com vocês sobre um recuo, ó, vou colocar uma observação aqui, sobre um recuo negativo. Existe recuo negativo. O recuo negativo, ele é um recuo na margem e ele será esquerdo para nós, um recuo à esquerda, ou um recuo à nossa, o que para nós? Direita. A gente não tem como inserir um recuo negativo se ele for um recuo especial. Vou mudar aqui com você o seguinte: se a gente vem aqui na caixinha, olha, recuo especial, primeira linha, e insere um recuo negativo, o que acontece? Nós somos recepcionados por essa mensagem. A medida deve estar entre 0 e 55,87. Ou seja, não cabe para recuo especial, recuo negativo. O sistema, ele aceita recuo negativo se for o que para nós? Esquerda ou direita. Então, eu posso trabalhar, lembrar que negativo é na área da margem. Agora, falar em recuo especial, dentro da caixa de formatar parágrafo, trazendo essa formatação, o nosso editor de texto não permite. Então, o recuo negativo, ele pode existir numa questão quando se trata de esquerda e direita. Ele não estará presente se for um recuo especial. Então, quando falar em recuo especial, não temos o que para nós? Recuo negativo. Então, para recuo especial, não temos recuo negativo. E se for esquerda e direita, Roseli? Sim, aí existe possibilidade.
mas especial não. E lembrar que o recuo negativo tem toda aquela análise da régua, a questão da impressão, toda a particularidade que a gente conversou, tá certo? Então, voltando aqui na questão, alternativa B, a VUNESP menciona menos 2 centímetros. Como é especial, não há recuo especial para primeira linha e nem para deslocamento. Então, responde a nossa questão, olha, alternativa A. Então, aqui para nós, a nossa alternativa A é a nossa alternativa correta. Essa questão ela é antiga, mas é uma questão muito boa que eu peço aí, né, como acompanhar todos os meus alunos nesse processo de preparação para o seu cargo público, insira nos estudos recuo especial. Primeira linha, deslocamento, e não esqueça que o recuo esquerda e direita pode ser recuo negativo. Lembra da relação da margem, observa a régua, que é importante, como os recuos se distanciam, né, se movimentam na régua, que é muito importante para a prova. É isso. Espero aí ter deixado um monte de informação, porque não é simplesmente recuo, né? Tem muita coisa legal aqui. O meu abraço, bons estudos, e a gente se encontra aí, né? Num outro bate-papo, falando sobre um outro assunto. Tá certo? Tchau.